A polícia americana interceptou pacotes com explosivos que estavam endereçados a figuras importantes do Partido Democrata, inclusive o ex-presidente Barack Obama. O dia começou tenso com o envio de uma bomba artesanal para a residência do ex-presidente Bill Clinton e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, perto de Nova York. A correspondência endereçada a Hillary foi interceptada pelo serviço secreto e a segurança em torno da casa foi reforçada. Poucas horas depois, a polícia revelou a existência de outros 4 pacotes com explosivos em diferentes pontos do país, numa aparente operação coordenada. Uma das bombas foi endereçada à casa do ex-presidente Barack Obama, em Washington, e também foi interceptada antes de chegar ao destino. Hillary estava na Flórida e atribuiu os ataques ao clima político dos Estados Unidos às vésperas das eleições legislativas e para governadores. É um tempo de profundas divisões. Precisamos unir o país e eleger candidatos que façam o mesmo, disse ela. Donald Trump usou o mesmo tom no discurso de hoje. Precisamos unir o país, disse o presidente, que costuma chamar a imprensa de inimiga do povo e atacar os políticos da oposição democrata, especialmente agora que tem viajado pelo país fazendo campanha para os candidatos republicanos. No fim da manhã, um pacote suspeito chegou à emissora da rede de TV CNN, que funciona neste prédio comercial aqui no centro de Nova York. O prédio foi esvaziado pelo esquadrão antibomba e toda a área foi isolada. Durante a transmissão ao vivo, dava para ouvir o alarme. Os apresentadores continuaram uma entrevista até serem obrigados a interromper a programação. Ao fundo, foi possível ver os jornalistas abandonando a redação. O pacote estava no nome do ex-diretor da CIA, o Serviço Secreto Americano, John Brennan. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, chamou as ameaças de ato de terror com o objetivo de atacar a imprensa livre e os líderes do país. Em comunicado, o presidente da CNN, Jeff Zucker, disse que há uma total falta de compreensão da Casa Branca sobre a gravidade dos constantes ataques à imprensa. O presidente e especialmente sua porta-voz precisam entender o peso de suas palavras. Um comboio policial levou o explosivo para a sede do esquadrão antibomba para perícia. Segundo a imprensa americana, pelo menos 3 bombas encontradas pareciam ter sido fabricadas pela mesma pessoa. Outros 2 pacotes foram destinados ao ex-chefe do Departamento de Justiça do governo Obama, Eric Holder, e à deputada democrata Maxine Walters. Na segunda-feira, um outro pacote-bomba chegou à casa do mega investidor George Soros, um importante doador das campanhas democratas, que só este ano desembolsou 25 milhões de dólares para apoiar o partido. Aqui no Brasil, a Força Nacional vai dar apoio à fiscalização ambiental no Pará. A Polícia Militar deixou de acompanhar operações porque considerou o trabalho perigoso demais. O comando da Polícia Militar do Pará informou que a suspensão do apoio às fiscalizações foi para prevenir possíveis novos distúrbios onde estavam sendo realizadas as ações do Instituto Chico Mendes. A PM menciona a insatisfação de colonos e o risco à integridade física de policiais e fiscais. Na sexta-feira, moradores tentaram impedir uma operação do ICMBio, o Instituto Chico Mendes, na Floresta Nacional de Itaituba 2, no sudoeste do Pará. Segundo o ICMBio, manifestantes bloquearam pontes e atiraram para o alto para intimidar os fiscais, que só conseguiram deixar a floresta sob escolta policial. A região é uma das que mais foram desmatadas na Amazônia nos últimos anos. Nela, o ICMBio é responsável por fiscalizar 12 unidades de conservação, áreas protegidas que somam 9 milhões de hectares de floresta. Após a decisão da PM, o Instituto Chico Mendes declarou que suspendeu as ações na área até que seja restabelecido o apoio policial. Mas, segundo o Ministério do Meio Ambiente, as operações continuaram. Agora à noite, o Ministério do Meio Ambiente disse que o governo federal vai publicar amanhã uma portaria no Diário Oficial autorizando o envio de tropas da Força Nacional para garantir a fiscalização do Instituto Chico Mendes aqui no Pará. A medida vale por 6 meses. Segundo o Ministério, ainda não está definido quantos homens vão reforçar a segurança
e quando começam a atuar. Policiais civis e militares do Tocantins estão em clima de guerra. Era madrugada de terça-feira. 2 homens numa moto atiram contra um ciclista. Nathaniel de Medeiros, 28 anos, morreu na hora. Mais cedo, outra ação parecida. 2 homens numa moto matam Neuralice de Matos, de 22 anos. Os 2 casos aconteceram no sul do Tocantins. A Polícia Civil fez o acompanhamento dessa motocicleta com essas 2 pessoas. Em determinado momento, o condutor da motocicleta perdeu o controle, ambos caíram, já levantaram com armas em punho. Os policiais civis reagiram com tiros. Na moto estavam 2 PMs. O sargento Gustavo Teles morreu. O sargento Edson Vieira está internado e negou ter participado das mortes. Eu escutei só os tiros. Eu estava pilotando, eu não tinha conhecimento de nada. Laudos da perícia confirmaram que os tiros que mataram Nathaniel e Neuralice partiram de um revólver apreendido com os PMs. No velório do sargento, um militar protestou contra a morte do PM. Os seus amigos e os seus combatentes estarão sempre continuando a guerra que ele começou. Os entendedores entenderão que o nosso irmão não morreu em vão e vai ser honrado. A Justiça decretou hoje a prisão preventiva do policial militar, que continua internado num hospital particular. O delegado que atendeu a ocorrência deixou o estado e disse para amigos que estava se sentindo ameaçado. Colegas delegados cobraram uma posição do governo do Tocantins. O comando tem que tomar alguma medida para que isso não se torne uma guerra institucional. O governo do Tocantins declarou que está apurando o caso. Por ordem da Justiça, o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu a emissão de placas de veículos no padrão do Mercosul. Motoristas foram ao Detran no Rio para colocar as novas placas do Mercosul, mesmo com a suspensão do serviço já publicada no Diário Oficial da União. Há 2 semanas, a desembargadora Daniele Maranhão da Costa, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, viu 2 motivos para conceder a liminar pedida pela Associação de Fabricantes de Placas de Santa Catarina. A desembargadora afirmou que o Denatran não poderia tirar dos Detrans a competência para credenciar as empresas habilitadas a produzir as novas placas. Além disso, declarou que o novo emplacamento foi autorizado sem a criação do sistema de consultas e intercâmbio de veículos em circulação no Mercosul. O Rio de Janeiro é o único estado do país que já adotou o modelo de placa do Mercosul. E para não deixar milhares de motoristas sem esse serviço, o Detran daqui consultou hoje o governo federal para saber como proceder, porque diz que precisaria de um prazo para voltar a utilizar o sistema antigo. No século XXI dá esse problema, não tem explicação. A princípio, os demais estados devem adotar a placa até dezembro. A Advocacia Geral da União entrou com recurso contestando a suspensão. Assegura que o sistema de consultas do Mercosul está pronto e devidamente implementado. Além disso, alega que os Detrans, que seriam os maiores interessados no credenciamento das empresas para emplacar os veículos, jamais questionaram a decisão. Que essa decisão possa ser revertida. O tamanho embaraço que ele coloca ao usuário, que são mais de 120 mil veículos emplacados com essa nova placa padrão Mercosul no estado do Rio de Janeiro. Que a decisão não é clara ao sentido que se deva voltar à placa de identificação anterior ou se deve se manter a atual. Até agora as mudanças só emplacaram confusão. Agora tomara que eu não tenha que trocar por outra, né? Hora da previsão do tempo, vamos falar com a Maju Coutinho lá em São Paulo. Oi, Maju, boa noite. Olha, se alertou e a chuva veio para o Rio. Qual é a previsão para quinta-feira em todo o país? Boa noite. Para São Paulo também veio. Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, a semana tem sido de alerta atrás de alerta e amanhã não vai ser diferente. Ele vale para grande parte do Paraná, de São Paulo, também do Rio de Janeiro. Aliás, no litoral fluminense e paulista pode chover bastante. Vamos pegar o caminho da chuva aqui. 25 milímetros lá em Cananéia, teremos 35 em Santos, 40 em Ubatuba,
Paraty e no Rio de Janeiro e 20 milímetros em Vitória. Dia carrancudo e sem sol no litoral do Sudeste e também em Curitiba com 19 de máxima, aqui em São Paulo com 22, BH com 25. Em Campo Grande fará 27 graus, o sol até aparece e tem previsão de pancada provocada por essas nuvens aqui, ó, mais coloridas, em azul, em laranja, que cobrem grande parte de Mato Grosso do Sul e da região norte. São as nuvens peso pesado. Já aqui na faixa leste de São Paulo, do Rio, do Paraná, a gente vê uma nuvem mais clarinha, mais baixa. Vamos ver as diferenças aqui. As nuvens mais baixas, estratiformes, provocam essa chuva contínua, como a que está caindo aqui em São Paulo. Já a nuvem convectiva, cumulonimbus famosa, é uma nuvem mais extensa que descarrega chuva intensa com raios, rajadas e às vezes granizo. É esse tipo de nuvem que deve provocar chuva em áreas do centro-oeste e da região norte amanhã, como lá em Brasília, em Belém e em Rio Branco. Céu com muito sol e com pouquíssimas nuvens, Renata, é aqui, ó, em Salvador, Natal, São Luís, Manaus e Boa Vista. Até amanhã, Maju. Até amanhã, Renata. Milhares de pessoas foram retiradas da costa oeste do México por causa da passagem do furacão Willa. Os ventos chegaram a quase 200 quilômetros por hora. A tormenta tocou o solo mexicano como categoria 3, mas depois perdeu força e se tornou uma depressão tropical. A seguir, a operação da Polícia Federal em 6 estados contra crimes eleitorais. E as atividades dos candidatos à presidência nesta quarta-feira. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou o senador preso Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, a trabalhar no Congresso Nacional durante o dia. Gurgatz está no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, desde a semana passada. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses em regime semiaberto por crime contra o sistema financeiro. O ministro do STF, Gilmar Mendes, arquivou o inquérito sobre a suposta atuação do senador Aécio Neves, do PSDB, do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, do DEM, e do ex-senador Clésio Andrade, do MDB, para esconder o mensalão tucano. Em delação premiada, o ex-senador Delcídio do Amaral afirmou que os 3 participaram de maquiagem de dados bancários que revelariam o esquema durante uma CPI. A Procuradoria-Geral da República considerou que faltaram elementos mínimos para continuar as investigações. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou uma jovem de 19 anos por falsa comunicação de crime. No depoimento ao delegado, ela relatou que 3 homens riscaram o símbolo nazista no corpo dela com um canivete. Que os motivos do ataque teriam sido a mochila dela, com as cores do movimento LGBT, e o adesivo com o slogan "Ele não", colado nela, e que se tratava de um caso de homofobia.
O laudo da perícia indicava que a própria jovem produziu as lesões ou alguém com consentimento dela. Mas o laudo não descarta a hipótese de ela ter sido marcada quando estava incapaz de reagir. A advogada de defesa afirmou que o laudo reforça o relato da jovem de que não reagiu porque entrou em pânico. A Polícia Federal realizou operação em 6 estados para combater crimes eleitorais. Em Uberlândia, Minas Gerais, os policiais buscaram provas na casa de um rapaz de 21 anos que postou mensagens incitando a violência 2 dias após o primeiro turno. Em Juiz de Fora, uma mulher de 25 anos confessou à Polícia Federal ter postado uma mensagem ameaçadora, que já foi apagada. Os policiais também intimaram suspeitos e fizeram buscas em endereços no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Pará. 9 pessoas foram alvo da operação. Algumas tinham nome falso na internet. E, segundo a polícia, uma delas foi identificada por meio de um laudo prosopográfico. Os policiais compararam as características faciais encontradas na rede social com as fotos armazenadas em bancos de dados oficiais. Compararam, por exemplo, cicatrizes, saliência de ossos, rugas e identificaram a pessoa. A Operação Olhos de Lince é resultado do acompanhamento que o Centro de Comando e Controle Eleitoral da PF faz para coibir ameaças aos candidatos à presidência no segundo turno, Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL. Além da incitação ao crime, a polícia investiga a violação do sigilo do voto. Imagens de eleitores que registraram o voto na urna no primeiro turno. Os nomes dos investigados não foram divulgados. A Polícia Federal diz que não há ligação entre eles, que eles agiram sozinhos. Essa é a segunda operação feita a partir do monitoramento de redes sociais nesta eleição. O delegado responsável pelo caso afirma que as pessoas têm apenas uma falsa sensação de que estão ocultas na internet, porque a PF consegue identificar até mesmo quem tem perfil falso. As pessoas pensam que a polícia não vai chegar nelas ou que a justiça não vai alcançá-las por estarem na internet, estarem atrás de um celular ou de um teclado de computador. Mas se enganam, porque os olhos alcançam até as pessoas que estão imaginando que estão ocultas na internet. Não estão. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, disse hoje que pode rever o projeto de fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Bolsonaro também fez um apelo para que seus eleitores não se envolvam em atos de violência nessa reta final. Jair Bolsonaro passou a manhã em casa fazendo contatos políticos. Logo cedo, recebeu um grupo de 40 empresários do agronegócio. Segundo o presidente da União Democrática Ruralista, Luiz Antônio Naban Garcia, o grupo tem representantes da pecuária e da agricultura de quase todos os estados. Na saída, Naban disse que os empresários pediram reforço na defesa do direito de propriedade e a revisão de pontos do Acordo de Paris. O acordo, assinado pelo Brasil, estabelece metas para a redução de gases do efeito estufa. Naban Garcia também disse que o setor que vinha apostando no projeto de fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, hoje disse ao candidato do PSL que aceita rever a medida. Numa entrevista no fim do dia, Jair Bolsonaro disse que pode mesmo rever a fusão. Está havendo um ruído nessa área e eu sou uma pessoa que estou pronto para o diálogo. Pode ser que a gente não encampe essa proposta realmente. Okay? Eu quero o que seja melhor para o campo e para o meio ambiente. No meio da tarde, o candidato do PSL seguiu para a casa do empresário Paulo Marinho para gravar as últimas participações no horário eleitoral. Mais uma vez, com segurança reforçada. Olha, a segurança está sendo mais importante que até que a minha própria saúde. Qualquer deslocamento meu é precedido de uma série de medidas que não é normal num país como o nosso. Bolsonaro defendeu mudanças na lei para dar às pessoas o direito de ter uma arma, mas não para que andem armadas. Ninguém apoia o estatuto de desarmamento onde qualquer um possa comprar arma e andar com ela por aí. Inclusive, isso é para a posse de arma de fogo. Não estamos tratando em mudança no tocante ao porte de arma de fogo. Na entrevista, Jair Bolsonaro também falou sobre o clima de violência nessa reta final da campanha. Ele quer que seus eleitores se mantenham calmos, tranquilos, e fez um apelo. Não aceite provocações. Começou um problema, saia, mude de lugar. Tá? As eleições estão praticamente decididas. Não precisamos entrar na pilha deles. Eles querem criar fatos para tentar nos atingir. E outra, não é questão apenas de briga política. Quem for possível, né? Se a minha palavra fosse realmente mudasse a situação do Brasil, eu gostaria que não houvesse mais violência no Brasil.
O candidato do PT, Fernando Haddad, defendeu hoje uma reforma bancária para provocar a redução dos juros cobrados de cidadãos e empresas. Ele também disse que, se eleito, vai aumentar o efetivo da Polícia Federal, que passará a combater o crime organizado. De manhã, no Rio de Janeiro, Fernando Haddad participou de uma sabatina da rádio CBN e do portal de notícias da Globo, o G1. Haddad foi perguntado sobre críticas que recebeu num evento ontem à noite no Rio do artista de hip-hop Mano Brown. Mano Brown disse que se o partido não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. O comício reuniu 70 mil pessoas, segundo os organizadores, e contou com a participação de outros artistas, como Caetano Veloso e Chico Buarque. Haddad disse que concorda com Mano Brown. O Mano Brown tem toda a razão, toda a razão. Nós temos que abrir o coração para conversar com o pessoal da periferia. Periferia das grandes cidades não votou conosco no primeiro turno. Nós temos que reconectar com esse povo. Haddad também falou sobre segurança pública. Pretendo dobrar o contingente da Polícia Federal, porque as polícias locais não conseguem combater facções que são nacionais. Não é culpa da Polícia Militar e da Polícia Civil. O problema é que ela não tem condições de enfrentar facções criminosas nacionais. Então, para isso, nós precisamos de uma Polícia Nacional, que é a Polícia Federal. Na saída, o candidato do PT prometeu fazer uma reforma bancária. Em primeiro lugar, desburocratizar a entrada de novos bancos no mercado. É muito burocrático o Brasil para a entrada de novos bancos. Em segundo lugar, estimular as cooperativas de crédito e as chamadas fintechs, que são empresas que emprestam a juro mais baixo do que a rede bancária. E terceiro lugar, sobretaxar os bancos que cobram juros abusivos. No fim da manhã, o candidato do PT voltou para São Paulo. Disse que vai acabar com o auxílio moradia para políticos que têm imóveis em Brasília. Haddad disse ainda que a estratégia é trabalhar para ganhar a eleição. O candidato do PT falou que acredita numa virada nessa reta final. Hoje ele recebeu apoio do ex-presidente do PSDB, Alberto Goldman, e do deputado federal do MDB, Jarbas Vasconcelos, antigos críticos do PT. O ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, divulgou uma carta. Nela, ele defendeu o governo que fez, disse não compreender o ódio ao PT e pediu apoio a Haddad. O último compromisso do dia do candidato do PT foi um comício pela democracia, agora à noite no Largo da Batata, região oeste de São Paulo. A seguir, o príncipe saudita, suspeito de ter ordenado o assassinato do jornalista Khashoggi, comenta o caso pela primeira vez.
O príncipe saudita, suspeito de ter ordenado o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na Turquia, comentou o caso publicamente hoje. Mohammed bin Salman, herdeiro do trono da Arábia Saudita, prometeu punir os culpados pela morte do jornalista Jamal Khashoggi na Turquia. O príncipe chamou o crime de hediondo e disse: "Vamos provar ao mundo que turcos e sauditas estão cooperando e que a justiça será feita no final." Mais cedo, o presidente turco Recep Erdogan prometeu não deixar os responsáveis pelo crime escaparem da justiça. Nas últimas semanas, várias fontes do governo turco disseram que a ordem para matar veio da monarquia saudita. 18 funcionários do governo estão sendo formalmente investigados. O líder do grupo seria Saud al-Qahtani, um conselheiro da corte real que é braço direito do príncipe. Em entrevista ao Wall Street Journal, o presidente Donald Trump disse que o príncipe saudita teria responsabilidade pela operação, que terminou com a morte do jornalista do Washington Post, porque é ele quem manda no país. Mas Trump também afirmou que queria acreditar no príncipe, porque a Arábia Saudita compra muitas armas dos Estados Unidos. Uma correção agora há pouco na reportagem sobre a Operação Olhos de Lince, apareceu o mapa de Pernambuco com a sigla errada. A sigla de Pernambuco é PE, como todo mundo sabe. Desculpe. A chapecoense e as famílias das vítimas do desastre com o avião que transportava a equipe decidiram criar a Fundação Vidas. Ela vai procurar a colaboração de empresas que ajudem as famílias com moradia, educação, saúde e alimentação até o pagamento das indenizações. A tragédia matou 71 pessoas há quase 2 anos. Um acidente com uma escada rolante deixou pelo menos 20 feridos numa estação do metrô de Roma. A caminho do estádio, torcedores russos do time CSKA estavam pulando e gritando quando a escada acelerou de repente. Vários caíram e um dos feridos perdeu parte de um pé. A polícia está investigando as causas do acidente. Anteontem, no Recife, um defeito na escada rolante que inverteu de sentido de repente feriu 2 mulheres que se assustaram e saltaram dos degraus. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi transferido na semana passada para um presídio de segurança mínima no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O ex-dirigente foi condenado a 4 anos de prisão por fraude financeira e lavagem de dinheiro, no caso conhecido como FIFA Gate. O Grêmio venceu o River Plate na primeira semifinal da Libertadores. Ontem, em Buenos Aires, Michel marcou o gol da vitória do atual campeão. Na semana que vem, em Porto Alegre, o Grêmio só vai precisar de um empate para se classificar para a final. E hoje, também em Buenos Aires, o Palmeiras enfrenta o Boca Juniors na outra semifinal. Depois de Segundo Sol, tem futebol na Globo. Em seguida, o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.